Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão sobre o Poder Judiciário comentada para todos vocês. Nós vamos tratar da questão da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assistente técnico administrativo FCC 2019. São considerados pela Constituição Federal vigente órgãos do Poder Judiciário, dentre outros. Letra A, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais e juízes desportivos e os tribunais e juízes federais. Supremo Tribunal Federal é órgão do Poder Judiciário, tribunais e juízes federais também, a Justiça Federal. Agora, a Justiça Desportiva é órgão do Poder Judiciário? De maneira alguma. A Justiça Desportiva é uma justiça privada. Ela não integra o Estado brasileiro, ela não integra o Poder Judiciário. Então, quando eu tenho ali alguma questão referente a uma competição desportiva, uma discussão sobre o regulamento do respectivo campeonato, da respectiva competição, eu tenho a Justiça Desportiva, que é uma justiça privada vinculada à confederação ou à federação daquele esporte para dirimir aquele conflito desportivo. Mas essa Justiça Desportiva, em hipótese alguma, integra o Poder Judiciário. Ah, professor, quer dizer que um clube de futebol, por exemplo, ele não pode ir à Justiça Comum? Ele não pode provocar a Justiça Comum? Claro que ele pode. Afinal de contas, existe o artigo 5º, inciso 35, o princípio constitucional de acesso à justiça. Se eu tenho uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito, eu, pessoa física, a pessoa jurídica, todos nós, pessoas físicas e jurídicas, temos o direito público subjetivo de provocar o Poder Judiciário. Só que, com relação a um clube de futebol, ele até pode ir na Justiça Comum, mas primeiro ele tem que esgotar a via administrativa. Ou seja, primeiro ele tem que ter provocado a Justiça Desportiva junto à respectiva federação ou à Confederação Brasileira de Futebol, e aí sim, terminado o julgamento na Justiça Desportiva, é que ele pode provocar o Poder Judiciário, tá? Onde que está isso na Constituição, professor? No artigo 217, parágrafo 1º, tá? Cuidado aí, quando o seu concurso cobrar a Justiça Desportiva, cobrar a parte do desporto da Constituição, você vai estudar com especial atenção o parágrafo 1º do artigo 217, porque ele diz o seguinte, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei, ok? Então, a Justiça Desportiva é uma justiça privada, vinculada a cada federação ou a cada confederação do respectivo esporte. Um clube, uma equipe pode provocar a Justiça Comum, o Poder Judiciário? Pode, mas desde que já tenha esgotada a instância desportiva, ou seja, já tenha esgotado ali ou esgotada a Justiça Desportiva, ok? Então cuidado com isso aí, né? A questão aí permite a gente lembrar do importante artigo 217, parágrafo 1º, mas quando o edital do concurso abordar o artigo 217, tá? Em resumo, a resposta não é a letra A. Letra B. O Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes de paz. O juiz de paz, gente, ele é um auxiliar da justiça. Juiz de paz não é órgão do Poder Judiciário. É só você observar o artigo 92 da Constituição. No artigo 92 da Constituição, tá, eu tenho os órgãos do Poder Judiciário. Tudo bem, existe o juiz de paz, ele está regulado no artigo 98, inciso 2º, inclusive a gente tem eleição na teoria, né, para juiz de paz. Mas qual que é a função do juiz de paz? O juiz de paz exerce competência jurisdicional? Não. Ele exerce atribuições meramente conciliatórias, sem caráter jurisdicional. E vai ser responsável também pela formalização do casamento civil, tá? Então percebam que o juiz de paz, na Constituição Federal, ele não é considerado órgão do Poder Judiciário. Eu não posso marcar a letra B como sendo a resposta. O STJ o Supremo Tribunal Federal o mais importante do Poder Judiciário, e os tribunais e juízes de paz
não são órgãos do Poder Judiciário, tá? Vamos lá, ó, letra C, o que a gente tem aqui na letra C, ó? Os tribunais e juízes do trabalho. Os tribunais e juízes de paz, corta. Justiça do trabalho é tribunais e juízes do trabalho. Tribunais e juízes do trabalho, não. Os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. Ok, eu tenho tribunais e juízes dos estados, Distrito Federal e territórios, a Justiça Estadual e a Justiça do Distrito Federal e territórios. Certinho, só o que está errado aqui é a Justiça de Paz. Letra D, o Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, sim. Os tribunais e juízes eleitorais, tá? Com certeza, a Justiça Eleitoral, que está regulada no 118 da Constituição. E os tribunais e juízes militares, a Justiça Militar. Então, a Justiça Militar da União, que está no artigo 122 da Constituição Federal, tá? Então, ó, achamos a resposta. Qual que é a resposta? Letra D. De dado, tá? Então, na letra D de dado aqui, ó, é que a gente tem justamente, né, a resposta aqui. Na letra E, ó, os conselhos, o Conselho Nacional de Justiça, beleza? Os tribunais e juízes federais, tá? A Justiça Federal e os tribunais e juízes desportivos. Não, a resposta realmente, né, é a letra D de dado, ok? Então, ó, mais uma questão resolvida aqui com todos vocês, né? Essa questão da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assistente técnico administrativo, FCC 2019. Obrigado, até o nosso próximo vídeo com mais uma questão sobre o Poder Judiciário na Constituição da República.